Olá e bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje, o nosso desafio é um desafio e tanto. Com certeza. A nossa fonte de hoje nos propõe conectar duas figuras que, assim, parecem estar em galáxias diferentes. De um lado, Albert Einstein. O pai da relatividade, ícone da ciência do século XX. Exato. E do outro, Kukai, um monge budista japonês do século IX, um mestre de rituais esotéricos, de caligrafia. À primeira vista, parece uma combinação impossível. Tipo, o que a física teórica tem a ver com mantras ancestrais? Exatamente. Parece até uma pegadinha. Mas a nossa missão aqui, com base num texto chamado 24 Imaginação Cósmica, Kukai e Einstein, é investigar se existe uma ponte entre esses dois mundos. Uma ponte, não é? Isso. A fonte sugere que, no fundo, ambos estavam obcecados com as mesmas perguntas, sabe? Tipo, como é que a gente realmente entende a realidade? E a outra questão, que talvez seja ainda maior. Sim. Para onde essa busca toda nos leva? Qual é o objetivo final de todo esse esforço humano para entender as coisas? E o ponto de partida dessa investigação toda é uma ideia bem provocadora. A de que o nosso entendimento sobre o universo, a nossa espiritualidade, não é uma coisa estática, que a gente tem ou não tem. Ah, interessante. Na verdade, seria uma jornada evolutiva. Uma espécie de escada que a gente vai subindo degrau por degrau. A fonte argumenta que tanto Einstein quanto Kukai, cada um a seu modo, desenharam um mapa dessa escada. Um mapa, gostei disso. E a ideia, no fim, é que, usando a imaginação, a gente poderia chegar lá no topo e dar uma espiada na mente do próprio universo. Mente do universo. Ok, isso já começou forte. Então vamos desvengar isso. Acho que a melhor forma de começar é talvez com a figura mais familiar. Vamos olhar para o mapa do Einstein. Ele não era uma pessoa religiosa no sentido tradicional, mas pensou muito sobre o assunto. Sim, e ele descreveu o que via como uma evolução da religião em 3 grandes estágios. O primeiro, e mais primitivo, ele chamou de religião do medo. A religião do medo. Isso é fácil de imaginar. Pois é, o ser humano antigo, totalmente à mercê da natureza, vivendo com ferramentas de pedra, um raio, uma enchente, uma seca, tudo isso era assustador. E claro, inexplicável. E aí a gente inventa deuses para explicar o inexplicável. Deuses que ficam bravos, que precisam ser acalmados com sacrifícios, com rituais. A lógica é, se eu fizer a coisa certa, talvez o deus do trovão não destrua minha colheita. É uma relação de puro pavor, basicamente. Uma tentativa de controlar o caos. Faz todo sentido. Mas, com o tempo, a humanidade desenvolve a agricultura, as cidades, a tecnologia. A gente passa a ter um pouco mais de controle sobre o ambiente e o medo puro diminui. É aí que, segundo Einstein, surge o segundo estágio. Que seria a religião social ou moral. Aqui o foco muda. Não é mais sobre acalmar um Deus furioso, mas sobre como nós humanos devemos viver juntos em sociedade. Exato. É o surgimento dos códigos morais, dos 10 mandamentos, da ideia de tratar o próximo como a si mesmo. A religião vira uma espécie de cola social. Entendi. Exatamente. Mas o que é fascinante, e é um ponto-chave que a fonte ressalta, é que esses 2 estágios têm algo fundamental em comum. Que é? A crença num Deus que parece humano, um Deus antropomórfico. Feito de gente, um Deus que se importa com a minha vida pessoal, que ouve minhas preces, que julga minhas ações, fica feliz ou decepcionado. Isso. É um Deus que é quase um super-humano no céu, um pai, um juiz. Perfeito. Uma divindade pessoal que interfere no nosso mundo. E é aqui que a maioria das religiões tradicionais opera. Mas, para o Einstein, a escada não terminava aí. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Ele propôs um terceiro estágio. Um terceiro estágio. Um estágio que ele chamou de sentimento religioso cósmico. E só pelo nome, já dá para sentir que é algo bem diferente. O que seria isso? Seria um momento em que uma pessoa transcende a necessidade de um Deus pessoal, paterno, ela para de procurar um juiz no céu e começa a olhar para o próprio universo. E fica maravilhada. Maravilhada. Né?
ela percebe o que Einstein chamou de a sublimidade e a ordem maravilhosa que existe na natureza e no cosmos. Uau! Então não é mais uma fé baseada em textos sagrados ou em mandamentos. Não, Mas uma convicção profunda que nasce da observação da realidade, uma fé na racionalidade do universo? exatamente. E Einstein descreve isso de uma forma muito forte. Ele diz que, ao atingir esse sentimento, o indivíduo sente a futilidade dos desejos e objetivos humanos. A futilidade? Mas não de um jeito depressivo, sabe? É mais no sentido de perceber que as nossas pequenas ambições, as nossas preocupações do dia a dia, são minúsculas diante da vastidão e da beleza dessa ordem cósmica. Eu consigo imaginar isso. É como olhar para uma imagem do telescópio James Webb e, por um instante, esquecer do boleto que tem para pagar. É bem por aí. Mas é uma ideia bonita e, ao mesmo tempo, um pouco fria, não? Abandonar a ideia de um Deus que se importa com você é um passo gigante. Talvez até solitário para muita gente. Sem dúvida. E Einstein reconhecia isso. Ele dizia que é um sentimento difícil de explicar para quem nunca o sentiu, porque não tem um Deus com quem conversar. A comunhão é com a própria estrutura da realidade. Entendi. E o mais radical é como ele conecta isso com a ciência. Para ele, o debate ciência versus religião simplesmente desaparece nesse terceiro estágio. Como assim? Para ele, os dois viram a mesma coisa? No nível mais alto, sim. Ele argumentava que o verdadeiro cientista, ao investigar a natureza, está tentando desvendar essa ordem sublime. Portanto, a motivação mais profunda da ciência é, em si, um ato religioso. Que interessante. E, por outro lado, uma pessoa verdadeiramente religiosa, movida por essa admiração pela racionalidade do cosmos, seria naturalmente uma cientista, querendo entender como tudo funciona. Elas se fundem. E isso é uma reviravolta e tanto. Então, para Einstein, o cientista ateu que não sente esse maravilhamento cósmico e o religioso que nega a ciência... Estariam ambos presos nos estágios inferiores dessa escada. Exato. Pela lógica dele, sim. Ambos estariam perdendo a visão do todo. Ok. Essa ideia de uma espiritualidade sem um Deus pessoal, ligada à ciência, parece incrivelmente moderna, quase uma coisa do século XXI. Mas o que me deixou de queixo caído na nossa fonte é que essa mesma escada, esse mesmo caminho de evolução, foi mapeado com um detalhe impressionante mais de 1000 anos antes de Einstein. Por esse monge no Japão, o Kukai. Exato. Como isso é possível? É o grande mistério que a fonte nos apresenta. Kukai foi uma figura extraordinária. No século IX, ele viajou para a China, que era o centro cultural e intelectual da Ásia na época, e mergulhou nos ensinamentos do budismo esotérico. Quando voltou ao Japão, ele fundou uma escola chamada Shingon, Shingon. que pode ser traduzida como palavra verdadeira. E o que o Shingon ensina, basicamente? Olha, é uma prática muito rica, que usa mandalas, visualizações, meditação e principalmente mantras. Mantras. São sons em sânscrito que, para eles, não são apenas palavras, mas vibrações que têm um poder real de influenciar o cosmos e a nossa mente. O objetivo de tudo isso é acelerar a transformação espiritual, atingir a iluminação nesta mesma vida. E é aí que entra o mapa dele, a tal da escada. Exato. Kukai desenvolveu um sistema que ele chamou de os 10 estágios do desenvolvimento da mente. É um mapa detalhadíssimo da jornada espiritual. 10 estágios? E o que é genial e ao mesmo tempo chocante é que ele não falou só de budismo. Ele pegou as grandes filosofias e religiões de sua época e as organizou nesses degraus. Espera, ele criou um ranking de religiões? Isso parece bem polêmico. É mais um sistema de inclusão hierárquica, mas o posicionamento de cada um é o que revela o pensamento dele. Por exemplo, a filosofia de Confúcio, o confucionismo, Sim. que por séculos foi a base da ética e da ordem social na China, no Japão, na Coreia. Onde você acha que Kukai a colocou? Bom, se é análogo à religião moral de Einstein, talvez no meio da escada. Estágio 5 ou 6? Estágio 2. O quê? Segundo degrau? Mas o que tem no primeiro, então? O primeiro estágio é o que ele chama de mente de carneiro. Mente de carneiro? A mente dos hedonistas, das pessoas que vivem apenas para satisfazer seus desejos imediatos como animais.
Logo acima deles, no degrau 2, estão os confucionistas, buscando uma sociedade ética e ordenada. Peraí, isso é muito radical. Ele está dizendo que uma das filosofias mais respeitadas da história da Ásia está só um passinho acima do puro instinto animal? Por quê? Porque na visão de Kukai, o confucionismo, assim como a religião moral de Einstein, ainda está totalmente focado no mundo humano, nas regras sociais. É importante, mas é um horizonte limitado. Entendi. Acima dele, no terceiro estágio, Kukai coloca o taoísmo e outras religiões que buscam a imortalidade, porque elas já começam a olhar para além da sociedade, para uma conexão com o cosmos. Mas a grande convergência com Einstein acontece lá no topo da escada. Nos dois últimos estágios? O nono e o 10º? Exatamente. Esses estágios descrevem um estado de consciência que é praticamente idêntico ao sentimento religioso cósmico de Einstein. Idêntico. Sim, a pessoa transcende completamente a ideia de um eu separado do universo. Não existe mais um Deus pessoal para quem rezar. A própria mente do praticante se funde com a mente do cosmos. A experiência não é de acreditar em algo, mas de ser a própria ordem cósmica. O objetivo final é o mesmo. Mas a pergunta que fica é, como isso seria possível? Para Einstein, a gente chega lá pela física, pela matemática, pela observação. Qual é a ferramenta de Kukai? A própria mente. A fonte traz uma citação direta de Kukai que é a chave de tudo. Ele escreveu: todos os seres sencientes têm no âmago de suas mentes uma porção de pureza. Sua essência é extremamente sutil, clara e brilhante. Uma porção de pureza. Para Kukai, a nossa mente, na sua essência mais profunda, não é algo limitado ou falho. Ela é um fragmento do próprio universo. Ela já é, em sua natureza, iluminada e eterna. Então o trabalho não é construir algo novo. Não. É limpar as camadas de poeira, os desejos, os medos, as ideias fixas que cobrem esse núcleo brilhante. A nossa imaginação, para ele, é a porta de entrada para essa realidade cósmica, porque ela já faz parte dela. Entendi. Então, enquanto Einstein olha pelo telescópio e vê a ordem lá fora, Kukai olha para dentro da mente e encontra a mesma ordem aqui dentro. Se conectarmos tudo isso a um panorama mais amplo, fica claro por que a fonte os chama de quebradores de fronteiras. Sem dúvida. Einstein foi incrivelmente corajoso. Ele desafiou séculos de tradição judaico-cristã ao dizer que um Deus pessoal não era necessário para uma vida espiritual profunda. Ele imaginou uma espiritualidade universal. Isso, baseada na ciência, que pudesse unir a humanidade em vez de dividi-la em dogmas concorrentes. E Kukai fez algo muito parecido 1000 anos antes. Ele olhou para o confucionismo e para o taoísmo, que eram vistos como rivais do budismo, e não os descartou como falsos. Ele disse, não, isso não é falso, é apenas um degrau da escada. Exato. Ele não via fronteiras rígidas. Para ele, eram estágios de uma mesma jornada. Não eram destinos, mas pontos de partida. E essa ideia de fluidez é belíssima. Tem uma citação dele na nossa fonte que ilustra isso perfeitamente. Ele diz: nenhum dos estágios anteriores da mente é estacionário e nenhum dos estágios subsequentes da mente é o fruto final. E, portanto, todos eles são causas. É uma imagem de um processo que está sempre em movimento, sempre evoluindo. No esquema dele, as fronteiras entre as filosofias ficam borradas, sabe? Sim. É difícil dizer quando uma pessoa deixa de ser confucionista e começa a se tornar taoísta. As diferentes escolas do próprio budismo se tornam apenas sabores diferentes de uma mesma busca pela realidade. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Significa que, tanto para o físico quanto para o monge, a ferramenta mais poderosa que a gente tem para entender a realidade é a imaginação. Sim, mas não a imaginação no sentido de fantasia, de inventar coisas que não existem. É a imaginação como a capacidade de ver conexões onde o senso comum só vê separação. A imaginação que nos permite ir além. Exato. Transgredir as regras do pensamento convencional, seja na física, questionando o tempo e o espaço, seja na espiritualidade, questionando a natureza do eu e de Deus. É essa capacidade de imaginar um todo maior que nos permite subir a escada. Resumindo a nossa jornada de hoje, então, começamos com uma dupla que parecia impossível, Einstein e Kukai,
separados por 1000 anos, um oceano e visões de mundo aparentemente opostas. Sim. E o que a gente encontrou foi um mapa espelhado, uma visão compartilhada da evolução espiritual como uma jornada que se afasta do medo e de deuses com cara de gente Uhum. e caminha em direção a uma admiração profunda, quase uma fusão com a ordem e a beleza do cosmos. Uma jornada que nos leva da necessidade de uma figura divina paterna para uma comunhão direta com a própria estrutura da realidade. E depois de toda essa subida, a fonte nos deixa com uma última vertigem, uma provocação final para a gente levar para casa. E qual é? Bem, se a gente aceita essa ideia de uma escada ascendente de compreensão proposta por esses dois gênios, existe algum motivo para acreditar que essa escada tem um fim? Kukai parou em 10 estágios e Einstein no terceiro. Mas e se a escada continuar subindo? Para sempre? E se cada cume que a gente alcança for apenas a base de uma nova montanha, se estendendo infinitamente para cima?